Atos dos Apóstolos, capítulo 26, ao versículo 13. Versículo 13 a seguir. Ao meio-dia, o rei indo, eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, afirma-te sobre os teus pés. Por quê? Por isso te apareci, para te constituir ministro, testemunha tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciarei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem sem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é que o Cristo devia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém? Amém. Pai, graças te damos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque esta palavra é poderosa. Ela ilumina. Ela tira toda cegueira, toda escama da potestade das trevas, toda cegueira espiritual, toda surdez. A tua palavra, Senhor Deus, revestida e iluminada pelo teu Espírito Santo, tem esse poder. Que nesta noite, ó Pai, toda cegueira, toda surdez, tudo aquilo, ó Pai, que tem, ó Pai bendito, trabalhado ao oposto em nossas vidas, para que não anunciamos no Evangelho, para que não creemos no Evangelho, para que não divulgamos o Evangelho, toda a oposição, todas as ferramentas das trevas, todo o poder do inimigo que tem agido contra a tua igreja, no poder da tua palavra cairá por terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E assim será, ó Deus. E o Senhor continua trabalhando, operando a favor, ó Pai, da tua igreja nessa terra. E assim nós cremos, ó Pai, nesta noite, na tua palavra, no poder da tua palavra e na tua soberania, que é eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Glorifica-te nesta noite. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pode assentar.
Irmãos, essa semana, mais exclusivamente de hoje, falando até domingo, né? É conhecida a Páscoa, não é? Como se deu origem à Páscoa? Se nós irmos no Antigo Testamento, lá vai relatar a respeito da Páscoa. Se deu na libertação do povo do Egito, quando o povo foi liberto da escravidão de Faraó, né? Quando o povo se encontrava no cativeiro, na escravidão, por 400 anos. E na última praga, vamos dizer assim, que Deus precisou lançar lá no Egito, para que Faraó pudesse também endurecer o coração, vamos dizer assim, e permitir que o povo saísse, que se chama praga dos primogênitos. Ali era anunciou Deus para Moisés, dizendo: consiga um cordeiro, derrama o seu sangue, e pega aquele sangue e passa nas umbrais das portas, porque o anjo da morte, o anjo do Senhor, vai passar por essa nação, e aonde não tiver o sangue, ele vai matar o primogênito. E vai haver um gemido, um rumor, vai haver um gemido de dor no meio de toda a nação. E isso aconteceu. Diz que o povo de Israel, em obediência à palavra, buscaram o cordeiro e passaram o sangue nas umbrais das portas. À meia-noite passou o anjo. E aonde não tinha o sangue, ali o primogênito morria. Toda a casa, inclusive o primogênito que seria de Faraó. Aí, a partir daí então, começou também essa celebração da Páscoa. Hoje, se nós também estudarmos a Bíblia, dentro do Antigo Testamento, observamos que aquele cordeiro que Deus mandou o povo de Israel buscar e imolar e derramar o sangue e passar nas ombreiras das portas, já apontava para Jesus. João Batista, no capítulo 1, versículo 29, ele disse, né, quando ele viu Jesus passando, ele falou assim: eis aí o cordeiro. Ele dizia assim: eis aí o cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo. Então aquele ato daquele cordeiro sendo imolado lá ainda no Egito, já apontava, ou se simbolizava, já era um entendimento para o Cristo, o Salvador. Seria um cordeiro que havia de morrer, o cordeiro de Deus, para libertar já o povo, a humanidade. Não seria uma nação, seria o mundo. Todo aquele que cresce em Cristo iria ser libertado ali. Hoje é isso. Aí o povo, ao ser liberto, eles faziam várias festividades, e a Páscoa era essa. E Jesus veio, né? Jesus veio, Deus enviou Jesus como cordeiro, né? E ele, o profeta Isaías, no capítulo 53, fala que Jesus foi como cordeiro para o matador, que nem abriu a sua boca. O cordeiro é um animal que, não sei se você já viu, mas é o único animal que ele, ao matar, quando sacrifica ele não berra, ele não grita. Você já viu o porco? Quando alguém mata o porco, como o porco grita? A vaca, não é assim? E outros animais gritam. Pois bem, o cordeiro não. O cordeiro, ele só escorre uma aguinha no olho, só.
quando ele é sangrado, quando ele é machucado, matado, né? Olha bem, irmãos, coisa como é. Isso aí eu presenciei, e se você quiser presenciar lá no Peru, na cidade de Cusco, os bruxos, feiticeiros, eles pegam todo dia 24 de junho, eles celebram a festa do sol, né? E eles fazem uma renovação do pacto. Vem bruxo de todos os lugares nessa festividade, e eles ali ao meio-dia, 1, 2 da tarde, reúnem milhares de pessoas, a cidade inteira se volta para essas festividades lá. Eles pegam uma lhama, da mesma família do cordeiro, e eles vivam isso aí. Eu estou falando que eu vi, né? Eles têm filmações que eles fazem, né? Porque anteriormente, sabe o que eles faziam? Eles pegavam seres humanos, crianças, e sacrificavam para o diabo. Todos os anos eles pegam essa lhama viva e ali tira o coração dela, o sangue, e dedica ao Deus Sol, para renovar as alianças, os pactos malignos que eles têm. Entende? Pois bem, falando do que fala a Páscoa, que é uma celebração da ressurreição do Cristo, de Cristo, também hoje o mundo levou isso como lucrativo, meio econômico, para vender chocolate. Entende, Zé? Para vender chocolate. Eles fez isso para aí faz o coelho, não é assim? Como símbolo de Páscoa. Tudo isso é mentira do diabo. Tudo isso é mentira do diabo. E aí muitas crianças não podem conseguir o ovo que eles falam lá, né? De chocolate. E aí fica aquela coisa toda, e aí o comércio aumenta. Na verdade, a Páscoa não é chocolate. Entende? A Páscoa não é coelho nenhum. Entende? Não é cenoura. Entende? A Páscoa é libertação. Vamos dizer assim, é a comemoração da obra redentora, né, da salvação que Deus o enviou para libertar o homem do pecado. Então, quando a gente comemora a Páscoa, estaria comemorando a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição. Aí está ligado com a ceia. A ceia, quando nós ceamos, como vamos cear no domingo, aquela ceia, ela é a comemoração da morte do Senhor, ou seja, uma renovação. Aí eu tomo lá o que eles fazem lá no Peru. Eles não pegam o sangue da lhama para fazer uma celebração, uma renovação de pacto de aliança com Satanás, nas suas crenças malignas. Pois bem, o maligno tem suas crenças malignas para enganar, para manter as pessoas presas no pecado. Nós, a ceia, esse símbolo de pegar o sangue, o suco de uva que simboliza o sangue, pegar o pão que simboliza o corpo de Cristo, ali entendemos que aquele corpo ele foi machucado, maltratado, morto, quebrado, moído, o sangue todo saiu para justamente libertar o povo. Isso é Páscoa, né? Isso que chamamos de Páscoa. Agora, entrando no texto aqui, após Jesus ter morto na cruz, e ele ter sido sepultado, o diabo é sujo, mentiroso, pai da mentira. Jesus ressuscitou no terceiro dia,
muitos atestiguaram, presenciaram que o corpo não estava vivo. Sabe o que o diabo inventou? Não, ele foi roubado. Fala que o corpo foi roubado. Que alguém dos discípulos foi lá e roubou o corpo. Essa é a mentira do diabo mente. Entendeu? Aí o que ocorreu? Baseado nessa mentira, talvez tenha muitas outras bases para fundamentar esse princípio, mas eu só vou falar esse primeiro ponto. Baseado nessa mentira, que Jesus não tinha ressuscitado, aí nasce uma crença de ir contra a ressurreição. O mesmo apóstolo Paulo, que eu li aqui, que antes dele se converter, ele era um perseguidor da igreja, como já foi lido no início, por Robson, né? Também, as autoridades, os sacerdotes daquela época, não creiam que Jesus ressuscitou. Então, quando vem os apóstolos, começa a pregar, e a igreja começa a surgir, e começa a dizer do Cristo ressuscitado, porque a ressurreição de Jesus, ela é tão verdadeira, e tão fundamentada na palavra, tão verídica, que o próprio Jesus falou dela antes de morrer. Antes dele morrer, ele falou dessa ressurreição para os próprios discípulos. E foi muito bem, a ressurreição de Jesus foi vista, né, por muitos, né, começando por Maria Madalena, por outras mulheres, os discípulos, os apóstolos da época, entende? Só que o diabo, ele meteu uma mentira dizendo que o corpo de Jesus foi roubado, que ele não ressuscitou. Aí as autoridades começaram a perseguir e dizer que aqueles homens estavam trazendo outra doutrina, outro ensinamento, que não era devido, que não era assim. E aí começaram a perseguir a igreja. O apóstolo Paulo, que antes o Saulo, estava nessa de perseguir e matar e de prender os primeiros cristãos, porque ele sendo uma autoridade também, ele sendo um soldado, ele sendo uma pessoa influenciadora, ele creia na mentira do diabo que Jesus não havia ressuscitado. E aí nós vemos aqui nesse capítulo 26, Paulo, ele fazendo a sua defesa, num discurso diante do rei Agripa. E ele começa, nessa defesa dele, ele começa falando a respeito de como ele teve um encontro com Cristo. Ele começa a falar como tudo isso aconteceu. Entende? E olha bem, ele que era falando bem claro, um discípulo do diabo. O apóstolo Paulo, ele como perseguidor da igreja, crendo na mentira do diabo e fazendo a vontade do diabo, ele era um discípulo do diabo. E disse, ele fala aqui, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol. Estava indo eles caminho, entende? Indo para perseguir os cristãos, perseguir a igreja. Estava nesse afã. De repente aparece uma luz mais poderosa do que o sol. Você pode ver que luz poderosa. Você já tratou de olhar o sol? O olho do sol lá, você olha, você não consegue. Agora imagina a luz mais resplandecente do que o sol. É o que ele disse aqui. Mais resplandecente do que o sol, brilhou ao redor de mim. Ele falando isso na defesa lá. Eu imagino Paulo, o que acontece? Você é salvo. Antes você fazia isso, você matava, você perseguia os cristãos. Agora ele começou
que aqui já estamos no capítulo 26, se você ir nos capítulos anteriores, lá como foi lido no capítulo 8, no capítulo 9, já a conversão de Paulo, você vai ver, né? Muita coisa aconteceu. E aqui nós vemos ele estava já preso, né? Aí, sendo interrogado. Aí isso aqui, ele começa falando, e aí ele fala que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Ele não estava sozinho, entendeu? Tinha mais gente com ele. E disse: e caíram todos nós por terra. Aquela luz foi tão poderosa que aqueles homens em suas carruagens, né, com todos os seus aparelhos, vamos dizer assim, diz que aquela luz derrubou todo. Caiu a luz, vamos lá. Tudo caiu por terra. Só mediante a luz resplandecente, que seria Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Diz que todos caíram por terra. E diziam, ouvi uma voz que falava em língua hebraica, aramaica, seria, e diz assim: Saulo. Saulo chamou ele pelo nome 2 vezes. No meio daquela luz, ele caiu lá no chão, sem ver nada, ele e os demais. Entende? Lá, estirado no chão lá, estou aquela luz, e aí houve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, irmãos, era a voz de Jesus, mas aqui é, vamos dizer, a voz da igreja, né? Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo pensando que estava perseguindo, maltratando os irmãos. Saulo pensando que estava debatendo com os irmãos, e ele não sabia com que ele estava se metendo. Ele pensou que estava simplesmente falando: aqueles ali que ensinam outra doutrina, aqueles ali, vamos, e estava na guerra, e foi indo. Chegou um momento, irmãos, que Deus se manifesta aqui na pessoa de Jesus e fala: Saulo, chama por 2 vezes repetidamente, por que me persegue? Dura coisa é recalcares contra os animais, dura coisa que me chama Paulo duro, Paulo. Saulo, era Saulo. Então eu perguntei, ele lá, talvez lá, sem ver, ele perguntou, aqui ele está relatando a sua visão, entende? Isso durante o dia foi. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Quem está falando? Deus. Por isso, irmãos, nós temos que crer, você tem que crer que nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, quem cuida dela é o Senhor, porque a igreja é dele, né? Ele cuida dela, e não compete a nós muitas vezes querer fazer até justiça, né? Às vezes tem coisa que acontece, o que nós temos que fazer? Orar. Por isso, irmãos, que Deus ultimamente tem me despertado a orar e apresentar esse povo da nossa redondeza diante do Senhor. Entende? Porque muitos ao nosso redor são escarnecedores da igreja. E Deus, irmãos, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. E muitos fazem perseguição, fazem escarneção, fazem deboche, zumba, e não quer nada com nada. Sabe por quê? Porque eles estão presos na mentira do diabo. Eles estão presos nas cadeias das trevas. Paulo estava assim, Saulo estava assim, preso nas cadeias das trevas. E aí diz aqui, que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu. O Senhor respondeu a ele. Olha aqui, olha a situação dele, irmãos. Até nesse momento, Saulo não tinha se convertido. Estava vendo aquela visão lá no chão. A Bíblia não fala aqui o cavalo, né? Ele fala como o cavalo. Saulo como o cavalo, não sabemos. Pode ser que sim, diz que caiu. Naquela época, esses homens só tinham seus cavalos.
né? Então caiu Paulo, caiu Saulo no cavalo. Se é que está agora também, não posso afirmar que estava, né? Porque não fala exatidão, ele caiu do cavalo aqui, né? Mas fala que ele caiu, ele mesmo falando. E disse: ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, quando uma pessoa persegue um crente, persegue uma igreja, ela pensa, ou ele pensa que está perseguindo um irmão, uma irmã, está perseguindo o Manuel, está perseguindo a irmã Maria, a irmã Rosa, né? Não, está perseguindo a Jesus. Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tu estás perseguindo eu, a minha igreja, aqueles que você tem mandado matar, aqueles que você tem mandado prender. Pois é, sou eu. Irmãos, o que nós temos que ver agora? Nós temos que cuidar muito também quando nós, né, perseguimos ou dizemos palavras contra, né, um outro irmão. É muito perigoso, sabia? Que nós não sabemos, irmão. Entende? Olha bem, esse Saulo ainda não tinha um conhecimento da verdade, porque ele estava cego. Mas nós, supostamente, eu entendo assim, que nós somos conhecedores da verdade. E uma vez que nós conhecemos a verdade, nós temos que cuidar muito para não cair na tentação de né, lançar palavras e começar a perseguir. Que tem pessoas, tem crentes, irmãos, dentro das igrejas que eles são perseguidores. Filho, tudo ele critica, tudo dele, mesmo que você não sabe, mesmo que você veja o motivo lá, sabe o que? Então você quer, não, toma cuidado. Entendeu? Não que nós vamos aceitar tudo, entende? Mas deixe, olha o Senhor Deus. Se acha que muitos já não tinham morto nessa época aqui? Tinha, irmão, por esse Saulo. Entendeu? Mas a igreja está falando e clamando, gemendo aos pés do Senhor. E aqui diz o texto que Jesus responde para ele e diz: sou eu que tu persegues. E aí diz: mas levanta-te. Ele fala: levanta. Não precisou ele chegar e, né, com ameaça, Jesus ameaçar. Não, ele só falou com a luz resplandecente. Não é tremenda a voz de Deus, né? Eu: levanta-te, afirma sobre os teus pés, fica de pé, rapaz. Vai, levanta só. E todo levanta. Falou assim, mandou, fica de pé. Olha, irmão, essa palavra aqui é o que Jesus disse. Foi Jesus que apareceu para Saulo. Ele não está contando, é uma experiência dele com Jesus, é um testemunho dele com Jesus. E eu creio que cada um de nós deve ter o nosso testemunho. Sim ou não? Cada um de nós deve ter a experiência. Cada um de nós devemos ter vivido algo. E diz o texto que ele fala assim: levanta, fica de pé, porque por isso te apareci. Aí Deus fala: eu te apareci porque você que é o perseguidor, né? Você que é o babuzão. Não é isso? Não é? Pois agora eu vou. Para isso eu apareci a você, Paulo, Saulo. E agora você é o que ele fala. Ele pega e fala assim: para te constituir ministro e testemunha. E eu vou fazer de você um ministro, eu vou fazer de você uma testemunha. Eu vou te constituir. Você perseguia, pois bem, agora esta é a verdade. Tu não creia que eu ressuscitei, mas eu estou vivo, Paulo. Vamos falar sobre isso. Jesus está vivo, como o irmão lá falou. Jesus está vivo. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. E olha o que ele disse: te constitui para ser testemunha, tanto das coisas que viste. Sabe o que Jesus falou? Você vai ser testemunho do que você está vendo aqui. Você viu que você caiu do cavalo, né? Assim, né? Você caiu, né? Você vai testemunhar que a luz foi quando você caiu. E que você não viu, não, você estava no chão, e que você ouviu uma voz. Você vai, olha o que está dizendo aqui, ó. Das coisas que tu viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E Jesus fala assim: eu ainda vou aparecer ainda. Eu ainda vou manifestar. Irmãos, Deus tem algo glorioso para ti. Talvez até hoje você só tenha o seu testemunho da sua experiência com Deus, mas Deus tem algo mais. Aleluia. Tem algo mais. Ele tem. E ele disse mais assim, ó: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Aí mas agora eu vou te livrar dos povos e dos gentios. Muitos vão te perseguir quando vai. Você vai saber agora o culto, né? Tem que pagar. E aí ele fala assim: mas eu vou te livrar. Eu vou te livrar. E ele disse assim, ó: para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Aí você via que o diabo tinha aprisionado, tem ainda, né? Muitos aprisionados. E Jesus falando para Paulo: olha, você vai libertar. Vai tirar as pessoas da potestade de Satanás, que estão no domínio de Satanás. Você vai falar isso com a verdade, com o seu testemunho e com o que eu vou se manifestar sobre ti. Tu vai tirar aquelas almas que o diabo está agarrado, está debaixo da potestade, está debaixo do domínio, do controle do diabo. Então, através da pregação, do poder, da verdade, Paulo, o Saulo que se fala, que agora é Paulo, ele ia ser um instrumento de Deus para tirar. Hoje, irmãos, esse Saulo era nós, vamos converter. Hoje, o Paulo é nós. E aí, Paulo? E aí, Paulo? Somos os Paulos. Através do seu testemunho e através do que Deus vai se revelando para você, vai mostrando para você da sua convivência com Ele, você vai compartilhando. E as pessoas vão saindo das trevas, vai tirar das trevas, né? Da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba eles remissão de pecados. Tem muitos aí pensando que vai para o céu, mas não sou eu que disse. A palavra fala que se eles não se arrependerem, Deus não pode perdoar. E muitos aí estão na mentira, porque eles creem que tem uma palavra, mas não quer nada. Não quer pregar, não quer nem congregar. Não é verdade? Nem congregar. Ele diz que é salvo. E se for falar, moço, vai, entende? Mas aqui nós vemos Jesus chamando Paulo, constituindo ele, para que ele possa ser um instrumento agora nas mãos de Deus. Antes ele era um instrumento na mão do diabo, mas agora ele é um instrumento nas mãos de Deus. E aí, para remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Então ele fala assim: olha, Paulo, agora todas as pessoas que você falar do seu testemunho, você falar de mim, que eu estou vivo, que eu estou ressuscitado, e elas creem na palavra, através da fé que ela vai colocar na palavra, eles vão ser santificados. Porque assim que eles te ouvirem, eles vão se arrepender, eu vou perdoar, e através daquela fé na palavra, eu vou santificar eles. Seria a justificação, né? Esse processo. E ele fala assim: pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. E ele fala assim, aí ele que aquele estava fazendo sua defesa, aí ele fala assim: olha, por tudo isso eu não fui desobediente, ele foi obediente à visão celestial. Irmão, seja obediente no que
Salvador, se é que você fez de verdade, de coração, você não pode ser desobediente. Não tem como. E há uma força maligna que quer, entende? Que nós não ficamos cegos a um dentro das igrejas, a um depois de crente. É não fazendo, não sendo obediente. Porque Paulo aqui está falando assim: eu não fui desobediente à visão celestial, seria a missão. E ele disse assim, ó: mas anunciei primeiramente aos de Damasco. Ele está falando para o rei: eu anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, a forma de nós saber que uma pessoa ela é crente é quando ela faz obras dignas de arrependimento. Não adianta você vir na igreja e falar que é crente, mas as suas obras não é obra de crente. Entende? As ações não é. Então o apóstolo Paulo, ele está dando o seu testemunho para o rei Agripa e falando do que ele recebeu essa visão celestial, não foi desobediente, e começou anunciando em Damasco, foi em Jerusalém, foi em Judéia, em toda a região do meio dos gentios, para que se arrependesse, nem se convertesse a Deus e praticasse suas obras. O versículo 21 ele diz: por causa disso, alguns judeus me prenderam. Aí ele começou, ele fala que alguns surpreenderam ele, assim como ele fazia. Só que ele fazia porque ele estava preso na mentira do diabo. Só que aqui agora, ele estava pregando a verdade, e aqueles judeus que não tinham sido convertidos e também continuavam crendo na mentira do diabo, que Jesus não havia ressuscitado, pegaram Paulo e prenderam Paulo. Aqui ele está falando. E ele disse mais assim, ó: por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Tentaram matar ele. Ele matou alguns, ele prendeu muitos, ele chicoteava muitos também. Aí o versículo 22 ele fala: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Aí, ó, diante de quem que ele está? Do rei Agripa, um considerado grande, não é? Mas também ele ia, quando ele foi preso, lá na prisão, ele pregava também. É o que nós devemos fazer. Se você tem a oportunidade de falar, fala. Se tem a oportunidade de pregar, prega. Nem que seja com o seu próprio testemunho, começando por ele. E ele disse: tanto a pequeno como a grande, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de conhecer. Olha, quando ele menciona aqui os profetas e Moisés, ele está falando das escrituras. Irmãos, não precisa nós inventar nada para pregar, é só pregar a palavra. Amém? É só falar a palavra. Ó, o que os profetas, o que Moisés, né, disseram haver de acontecer, ele foi falando. Eu, rei Agripa, eu não inventei nada de mim mesmo. O que eu tenho anunciado é o que os profetas anunciaram. O que eu tenho pregado é a palavra. E muitas vezes, irmãos, nós caímos na mentira ou no pecado de muitas das vezes criticar alguém quando prega a verdade. Como esses judeus, esses que estavam presos na potestade do diabo, levantaram contra ele. Porque antes da Bíblia ele fazia o mesmo, estava no diabo, era isso. Mas aqui ele está falando assim: não, agora eu prego o que os profetas diziam, o que a verdade, o que a palavra dizia, o que Moisés disse. Isto é que o Cristo devia de padecer e sendo o primeiro na ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Olha, aqui ele termina falando de quê? Da ressurreição. Da ressurreição do Cristo que ia ser a primícia, né? O primeiro, que era justamente o que essas autoridades estavam oponendo contra a igreja, porque a igreja pregava que o Cristo havia ressuscitado.
ressuscitado, e eles não. Por isso que perseguiram. Entendeu? O diabo não consegue ouvir que Cristo vive. Né? Tem até um louvor que fala: Cristo vive. Né? Cristo ressuscitou. Né? Cristo vive. Glória a Deus. O diabo quer receber aí as pessoas fazem tantas coisas crendo nas idolatrias, né? Aí vê na cruz, você viu já? Entendeu? É cruz por todo lado, a coisa, a necessidade. Não é? A cruz tem o seu símbolo. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos um símbolo lá, onde podemos entender o símbolo de salvação, possamos dizer assim, mas a cruz não faz nada. Não, porque antes de Jesus ir para a cruz já existia, mas ela era usada para um símbolo de colocar lá os condenados, condenar as pessoas, né? E hoje as pessoas mesmo ficam essa cruz, daqui a pouco eu vou colocar uma cruzona aqui. Não é isso que as pessoas fazem? E tem igreja que faz isso. Vai saber a direção que Deus deu para eles meter essas cruzes aí, nesses lugares aí. Mas a cruz não salva. Quem salva é o Cristo vivo. Entende? E não é colocando cruz atrás, ou cruz na frente, cruz do lado, que as pessoas vão vir para a igreja. Não, é pregando a verdade, é pregando que o Cristo vive. Que o Cristo ressuscitou. Você está de pé? Glória a Deus. Amém? Aleluia. É só falar a verdade. Não precisamos de amuletos, né? Vamos colocar aqui a cruz que de repente alguém encosta e vem. Não. Não é verdade? Vou colocar um crucifixo aqui no meu peito, uma corrente, uma cruz aqui, né? Vou passar diante da catedral e fazer o sinal da cruz. Tudo isso é símbolo não de religiosidade. Não é? Tudo isso é símbolo de religiosidade. Então, tem que pregar a verdade que Cristo vive, pronto. Não é verdade? Aproveitar esses dias para ir para a missa e nas festividades das igrejas. Não. Isso a partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, nossa celebração é diária. Mostrando quando Jesus nos voltar. Estamos aqui celebrando, glorificando o nome dele. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, te dou-te as graças nesta noite. A minha oração, ó Pai, por esta luz poderosa, que veio, ó Pai bendito, sobre Saulo, sobre Paulo, que ali todos que estavam juntos, todos, ó Pai bendito, ouviram talvez. Paulo ouviu, aqui temos certeza que Paulo ouviu. E o Senhor falou com Paulo, e a tua luz tirou as trevas, tirou a cegueira. E ele, ó Pai bendito, a partir daquele dia, ele não foi o mesmo. Que nós, ó Pai bendito, nesta noite também, pela tua misericórdia, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, calma, abraço e quebra conadas que revista-nos esse poder, Senhor, para que nós sigamos, o Senhor nos guarda, que aqui Paulo está testemunhando que o Senhor guardou ele, ó Pai, da morte, da prisão, o Senhor guardou, o Senhor livrou ele. Porque ele alcançou o socorro dele, Senhor. Nós também estamos aqui porque temos alcançado o teu socorro. O Senhor, Senhor Deus, tem sido benigno. O Senhor tem sido misericordioso, bondoso conosco. Mas queremos, ó Pai, receber nesta noite desta glória, desta unção, desse renovo, Senhor. Que nós, ó Pai, sejamos revestidos, ó Pai bendito, dessa unção do teu Espírito Santo, para seguir pregando, anunciando que o Senhor vive, que o Senhor ressuscitou. Aleluia, para salvar. Quantos estão presos, ó Pai bendito, nas mentiras, mas nós estamos com a verdade, e temos, ó Pai bendito, de pregar esta verdade. Graças te damos, Senhor Jesus. Amém. Boa palavra ao Senhor.